Você que está com a Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Enquanto você faz isso, mas depois eu ia apresentar algumas pessoas, mas na hora do ato nós apresentamos, tá bom? Que foram pioneiros aqui, que estão desde o início aqui da igreja. É um texto conhecido, mas eu quero dar uma direção para o que nós vamos estar fazendo aqui nessa noite. João 5. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos e agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o seu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram aos que tinham sido curados: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado, presta atenção nesse detalhe, não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou, frisa isso, no templo, e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Só até aqui, vamos orar. Pai, nessa noite tão especial, Deus, que o Teu Espírito Santo uma vez mais venha falar na profundidade do nosso coração. Que Teu Espírito venha invadir a nossa alma. Que haja cura hoje. Pessoas que estão nos assistindo, o Senhor pode curá-las, Deus, porque o Teu Espírito não está preso aqui, Senhor. Teu Espírito sopra onde Ele quer. Eu peço que o Senhor venha invadir cada casa nessa noite. Que nós saiamos aqui cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus. Eu te peço a Tua graça, a Tua unção e poder do alto, para mais uma vez ministrar a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. No final da mensagem vai ficar mais claro, e ao longo dela também, todo esse ato que nós vamos estar fazendo aqui nessa noite. Mas eu quero começar chamando a sua atenção de que João tem a preocupação de narrar mais aquilo que Jesus diz do que propriamente os milagres que ele fez. Ou seja, a preocupação do evangelista João é com aquilo que Jesus disse, com a palavra dele, do que com o milagre que ele opera. Por isso, irmãos, no Evangelho de João, nós só temos 7 milagres.
Ao contrário, Marcos é o evangelista que mais relata os milagres de Jesus. João não teve essa preocupação. Até porque o evangelho de João, ele tem a preocupação de falar com aqueles da igreja. Enquanto o evangelho de Mateus tem a preocupação de falar com os judeus, e eu já disse isso para você, se você prestar atenção no evangelho de Mateus, você vai ver que em cada capítulo tem uma citação do Antigo Testamento. Por que Mateus faz isso? Porque ele era o evangelista dos judeus. E para que ele provasse que Jesus era o Cristo, era o Messias, então ele faz questão de citar passagens do Antigo Testamento para dizer, ó, esse é realmente Jesus. Marcos já tem uma outra preocupação, né? Já é um evangelho tanto para os romanos como para os gentios. Mas João não, ele tem essa preocupação da palavra. Tanto é que se você for ver 1 João, 2 João, você vai ver as cartas que João escreveu, você vai perceber que João começa dizendo o quê? Que Jesus é o quê? É o verbo. E se você prestar atenção num texto que você lê, num artigo, num jornal, numa revista, você vai perceber algo interessante. Não há sentido numa frase se a frase não tiver o verbo. Agora, o verbo sem o substantivo, sem o adjetivo, ele continua sendo verbo. Se eu falar assim para você agora, sente, você vai entender, não preciso falar mais nada. Se eu falar para você, levante, corra, pule, eu não preciso de nada. O próprio verbo fala por si mesmo. E João então começa a sua carta dizendo isso, que Jesus é esse verbo. Porque a ação de todas as coisas que nós lemos ou nós fazemos, a ação ela se dá onde? No verbo. E aquele que reclinou a sua cabeça sobre Jesus sabe exatamente o que ele estava dizendo. Então, nessa época aqui, desse texto que nós lemos aqui, existia um monte de pessoas dando a última palavra na vida daquele que era rejeitado, naquele que era excluído, como no texto que nós lemos do paralítico, do coxo, do surdo. Um monte de gente falava a respeito. Não tinha só Jesus de mestre naquela época, tinha outros falsos mestres naquela época. Mas João está dizendo, Jesus é a palavra. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite é isso. Não é o que decretaram sobre você que vai prevalecer sobre a tua vida. O que vai prevalecer sobre a minha e a tua vida é a palavra do Senhor. Olha que interessante, no primeiro milagre que Jesus faz, ele diz o seguinte, enchei, que era aquele casal que havia acabado o vinho. No segundo milagre, naquele homem que procura ele para curar o filho dele que estava em casa, Jesus também lança um verbo para ele, dizendo o seguinte, vai. E no texto que nós lemos dessa noite, do paralítico do tanque de Betesda, Jesus de novo libera um verbo. Por isso que João diz que ele é o verbo. Jesus diz o seguinte para esse paralítico, levanta. Olha que interessante. Então, será que você que está me assistindo, você que está aqui pessoalmente, aqui nessa noite, será que você crê do fundo do coração, de que ainda tem verbo para o dono da palavra liberar sobre a tua vida? Você crê ainda que tem verbo, ainda que não foi liberado? Tem verbo para Jesus liberar sobre mim e sobre você? Por isso que João fala, ele é o verbo. Ele que vai dizer, sai, levanta. Sou eu que te curo. Jesus estava subindo para uma festa. Aqui tem um monte de discussão, era a festa da Páscoa, não era? O texto não deixa claro. Mas o que interessa para nós nessa noite, irmãos, é que Jesus, subindo para a festa, ele resolve então parar na porta que o texto chama de porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma porta do templo, onde os animais passavam
para ser lavados, para serem purificados, para entrar dentro do templo, para o sacerdote então poder fazer o sacrifício. E eu não sei o que é pior, é ir para a festa e passar num lugar de dores, ver pessoas sofrendo, ou você está num lugar de dores e ver pessoas indo para a festa e você ali. Enquanto uns iam para a festa, os outros sofriam no lugar da festa. Mas o texto vai dizer que Jesus entra pela porta das ovelhas. Olha como chama atenção isso. Sabe o que chama atenção aqui? Talvez você nunca prestou atenção nisso. Jesus diz que entra pela porta das ovelhas. Então não é o que eu estou sentindo, não é a sua condição física, não é a sua condição aqui, psíquica. Ou seja, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, talvez o que eu esteja sofrendo, não muda a minha condição diante de Deus. Eu continuo sendo ovelha. Então Jesus vai continuar entrando por essa porta. Então Deus está dizendo para a gente nessa noite: eu não entro pelo que você sente, eu não entro por aquilo que você está passando, eu entro por aquilo que você é. E você é ovelha, você é paralítico, mas é meu, você é coxo, mas é meu, você pode estar órfão, mas é meu, você é manco, mas é meu, você é cego, mas é meu, você continua tendo problema, mas eu continuo entrando pela mesma porta. Eu deixo a festa para entrar pela porta das ovelhas, eu deixo aquilo, pessoas cheirosas, bonitas, o cafezinho na entrada, para entrar num tanque cheio de gente com dor, cheio de gente fétida, porque não interessa a minha condição, interessa que para Deus eu continuo sendo ovelha. E não é só a porta que tem nome, o tanque também tem um nome. O tanque, diz o texto em hebraico, chamava Betesda. Para quem não sabe, Betesda ou Betesda é casa de misericórdia. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, e por isso que nós construiremos um templo maior, porque Jesus continua e continuará visitando até a sua volta a casa de misericórdia. Ele não vem por aquilo que a gente mostra para o mundo, ele vem por aquilo que a gente esconde do mundo. A Bíblia diz: ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E enquanto eu estou ministrando essa palavra, ele pode entrar aqui na casa de misericórdia, ele pode entrar dentro da tua casa e mudar o rumo das coisas, porque ele continua visitando a casa de misericórdia. Quando que acontece esse milagre? O milagre acontece quando a gente está paralisado. Esse homem era um paralítico. Quando a gente está paralisado, quando a gente está passando um dilema na nossa vida, foi nesse contexto que Jesus aparece. Quando a gente não consegue andar, não no sentido físico, mas no sentido emocional, no sentido espiritual. E o que é pior, talvez você está me assistindo como esse homem. Tem gente pulando na sua frente. E você talvez está se questionando: o meu problema é que eu não tenho pessoas que me coloquem no tanque. Você está vivendo um problema que você não é paralítico, mas o problema que você está vivendo também não deixa você se mexer. E aí, nós estamos achando que Deus só entra por uma porta. O templo de Jerusalém tinha 12 portas. E talvez a gente fala: o Messias, aquele que pode resolver o meu problema, ele só vai fazer isso se ele entrar por determinada porta. E Deus vem nessa noite dizer para a gente: eu entro pela porta que eu quero.
Quando for o momento, eu entro por essa porta. Talvez você está me assistindo e achando que Jesus só entra pela porta da festa, mas Jesus resolveu entrar pela porta das dores. Porque Deus diz para a gente, eu não venho por caminhos convencionais. Ele vem para nos mostrar que os seus caminhos sempre serão maiores do que os nossos. Jesus não estava preocupado com a festa, porque a preocupação dele nunca foi com isso. A preocupação dele sempre foi com o abatido, com o aflito. Jesus, ao invés de ir para um lugar, como eu já disse anteriormente, com pessoas cheirosas, alegres, ele prefere ir para um lugar horrível, doentes em volta de um tanque. Agora você imagina aqueles que não tinham condição para se mexer, que era o caso desse paralítico. Eles ficavam ali olhando o tanque, e a Bíblia diz que uma vez por ano um anjo descia. E olha que interessante, o anjo não aparecia, irmãos. O anjo que descia no tanque, ele era invisível. Então o que eles ficavam olhando? O mover da água. E quando a água se movia, apenas o primeiro que entrava era curado. Ou seja, o anjo não tinha uma agenda. Ele poderia vir a meio-dia, como ele poderia vir de madrugada. Então as pessoas ficavam vidradas naquele tanque, esperando que isso acontecesse. E o que é pior, essas pessoas, elas eram concorrentes. Ali não havia solidariedade. Nesse tanque não tinha amor ao próximo. Porque qual que era a preocupação? Eu tenho que pular primeiro que esse daqui, porque eu quero ser curado. Ninguém daria lugar para o outro pular na água, não. Ficava todo mundo ali, cada um por si. Mas quando Jesus chega naquele lugar, ele chega para mudar o critério. Que critério é esse? O critério que Mateus escreve lá no seu capítulo 20, no verso de número 16. Mateus diz, quando Jesus chegou, os últimos serão os primeiros, os que perseverarem receberão a coroa da vida. O povo ficava ali, irmãos, esperando o quê? Que a água se movesse. O povo ficava ali esperando o quê? O movimento. Então presta atenção no que eu vou te dizer aqui nessa noite. Nem sempre onde tem movimento, tem milagre. Porque o sobrenatural na vida do paralítico não veio pelo movimento. O sobrenatural na vida do paralítico veio pela palavra de Jesus. Eu não sou contra o movimento, eu creio nos dons espirituais, mas o alerta aqui é para você não ficar correndo de movimento em movimento, porque o que cura a tua vida não é o movimento, o que cura a tua vida é a palavra, é a palavra. Por isso, irmãos, daqui a pouco nós vamos ter esse ato simbólico de aterramento aqui dessa Bíblia, como símbolo que essa igreja não está firmada no movimento. Essa igreja sempre foi e sempre estará firmada na palavra. Movimento é bom, movimento eu gosto, vigília é excelente, experiência com Deus você tem que ter mesmo. Você não pode se estagnar vivendo de experiência do passado, mas muito mais que isso, nós temos que estar firmados na palavra. E dentre tantos que estavam ali, Jesus resolve ir de encontro a um paralítico que estava ali há 38 anos. Por quê, irmãos? Isso, de novo, soberania de Deus. Soberania. Por que um ele faz com 2 meses, outro com 2 dias, outro demora 38 anos? Não sei. Soberania dele. Olha o que diz o verso 6, irmãos. O verso 6 diz assim: Jesus, sabendo que estava assim há muito tempo. Ou seja, o texto está dizendo que Jesus, é o óbvio, né? Sabia que esse homem estava assim há muito tempo.
Então aqui tem uma outra grande palavra para você nessa noite. Jesus não está alheio à tua dor, Jesus não está alheio ao teu problema, Jesus sabe exatamente o que você está passando. Esse homem estava há 38 anos enfermo, não fala a idade dele, só fala o tempo de enfermidade. Então provavelmente ele tinha 38 ou mais, e Jesus nessa ocasião, diz os comentaristas que ele tinha 31 anos. Então, o que esse homem tinha de dor, Jesus não tinha nem de nascimento. Para provar isso para você, ele não precisa ter nascido, porque ele já conhece a minha e a tua dor antes da fundação do mundo. Jesus sabe exatamente o que você está passando. Mas por que Jesus, pastor, sabe o que eu estou passando e não fez nada? Porque não era, eu já preguei sobre isso para você, não era o tempo dele. E se ele agir agora, é o seu tempo, e não o tempo dele. É o meu tempo que tem que se enquadrar no tempo dele, e não o tempo dele se enquadrar no meu. Então não é porque Deus sabe o que eu estou passando, que ele tem que agir no meu tempo. Então o verso 6 diz isso pra gente. Jesus sabe o que você está passando, mas não é o fato dele saber o que você está passando que ele vai agir no teu tempo, não. Ele vai agir no tempo dele, mas uma coisa é certa, de uma forma ou de outra, ele vai agir. E aí, ele faz uma pergunta: queres ser curado? E aqui eu quero dar uma outra... Por que Jesus faz essa pergunta? Jesus faz essa pergunta, irmãos, porque o tempo do sofrimento pode anular a nossa esperança. Quando você vai entrando um dia atrás do outro de sofrimento, e você não vê Jesus chegando, o seu tempo de sofrimento às vezes anula a nossa esperança. O estado de sofrimento é poderoso a ponto de anular a minha vontade de querer mudar. É tanto tempo que eu me encontro numa condição que para mim não faz nem mais sentido eu querer mudar. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você está me assistindo, está aqui presente. Você está orando há tanto tempo para a conversão de uma pessoa e até agora nada. Então você não acredita mais. Você está orando há tanto tempo por uma enfermidade, mas Deus ainda não respondeu. Então você não acredita mais. Mas por que você está no tanque então? Porque alguém levava ele para o tanque, ele era paralítico. Se você não acredita mais, por que você vem na igreja ainda? Porque alguém passa na minha casa, eu já acostumei, de domingo eu vou na igreja. E às vezes você está aqui ou está me assistindo, mas porque a palavra de alguma forma te faz bem. Mas às vezes eu estou ministrando, às vezes você não está acreditando que Deus pode fazer. Então por que Jesus faz a pergunta para esse homem e faz a mesma pergunta para a gente nessa noite? Para saber se você ainda acredita na mudança que você espera. Jesus pergunta para dizer: você acredita que depois de 38 anos eu ainda posso operar na tua vida? Você mesmo não acreditava mais em você, mas eu vim aqui te perguntar, porque Jesus ainda deu a oportunidade. Você pode nem crer, mas você tem o direito de resposta. E eu te pergunto nessa noite: você ainda crê que eu posso converter essa pessoa dentro da tua casa? Você ainda crê que eu posso tocar nessa enfermidade? Você ainda crê que seu filho ainda pode voltar? Você ainda crê? Outra resposta poderia ser: ó, Jesus, eu quero que alguém me coloque no tanque. E isso, irmãos, é uma ajuda paliativa. Talvez você ore, na tua oração você só pede uma ajudinha.
O que Jesus disse para esse homem, ele diz para mim e para você nessa noite: eu não vim para te ajudar, eu vim para resolver o teu problema. Jesus não dá mãozinha, jeitinho, arrumadinha. Ele quebra de Jeremias e faz um novo vaso. Ele faz a obra completa. O Deus que nós servimos não é um Deus de obras inacabadas. Para de ajudinha, de coisinha. Não, Deus vem para resolver o teu problema. O verso 7, esse homem diz o que muitas vezes nós dizemos para Deus: Senhor, ele diz para Jesus, não tem ninguém que me ajude. Tem muito a ver com a gente, porque nós achamos que quem vai nos tirar dessa situação são pessoas. A gente acha que Deus usa as pessoas, mas é Ele que usa. E às vezes a gente deposita a nossa esperança em pessoas. E Deus está dizendo para você nessa noite: continue tentando. Porque olha o que o texto diz, ele falou: Senhor, quando eu tento, quer dizer, ele tentava. Quando eu tento entrar no tanque, desce outro na minha frente. Então fica claro, irmãos, que esse homem continuou tentando, persistindo. Sabe o que tirou esse homem do tanque? A persistência. Há 38 anos vendo gente pular na frente dele, vendo gente ter sucesso e ele não. Olha o que ele diz no verso: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Talvez este seja o testemunho de muitos que estão me vendo. Você pensa assim: Deus abre a porta para o outro, mas não abre para mim. Deus cura a vida do outro, mas não cura a minha. Mas a boa notícia nessa noite é que Ele não vem só para aquele que está na beira do tanque. Ele vem para todos aqueles que o recebem pela fé. Em outras palavras, não há misericórdia para alguns. A misericórdia é para todos. Não é para um grupo de pessoas que Deus age. Misericórdia não é para um grupo. Pelo contrário, às vezes a misericórdia te acompanha antes da tua conversão. Situações que Deus trabalhou lá atrás que você nem imagina, mas já era graça preveniente, já era misericórdia dele trabalhando na tua vida. Então para de achar que é só na vida do outro. Tem verbo para Deus liberar na tua vida ainda. Esse homem não entendeu nada da conversa de Jesus. Porque quem estava perguntando para ele era maior do que o tanque. Presta atenção nisso. Quem estava perguntando para o paralítico era a fonte. Ele está com o coração no tanque. Mas quem está perguntando é a fonte. E quando a fonte chega, o tanque é anulado. Porque o tanque depende da fonte. Quem estava falando com aquele homem era a fonte, não era o tanque. E aí no verso 8, então Jesus libera o verbo e diz: levanta. Levanta, porque prostrado eu não consigo reescrever a tua história. Mexa, nem que for os teus olhos. Eu sou o verbo, mas eu preciso de uma ação sua para eu devolver algo na tua direção. Então Jesus sempre pede algo da nossa parte. Pode ver, ele sempre libera um verbo. Levanta, vai, faça alguma coisa, que aí sim eu libero o meu sobrenatural sobre a tua vida. E aí ele diz: toma o leito. Toma o leito. Jesus diz para ele carregar a maca dele para dizer o seguinte: agora, a partir de agora, você tem força para carregar o que a paralisia te roubou. Então carrega o teu leito, que agora eu devolvo as suas forças. Toma o seu leito e coloque em algum lugar, para todo dia quando você acordar, quando você levantar, você se lembrar que foi eu que te curei.
para você lembrar que é do alto que virá o teu socorro. Guarda a tua maca para você entender que não foi o tanque, foi a fonte que fez isso. Sabe quando o milagre aconteceu? Quando esse paralítico tirou os olhos dele do tanque e colocou na fonte, que é Jesus. Para a gente concluir, a Bíblia vai dizer que imediatamente, aqueles membros atrofiados há 38 anos, que não tinham mais força para segurar o corpo daquele homem, começam milagrosamente a tomar força. E nesse momento, os demais começam a tirar o olho do tanque e colocar o olho na fonte. Talvez ouvindo o estalo daqueles ossos daquele homem. E começam a perguntar: quem é esse? E eu imagino aquele homem sentindo aquele fogo subindo do Espírito nele, que vai dando forças desde as pernas dele até o quadril e vai subindo. Ele estava esperando que o milagre viesse da água, mas o milagre veio do fogo do Espírito. Ele estava esperando que um anjo descesse na água, mas quem desceu ali foi o próprio Deus. Ele sai seco, e as pessoas olham para ele e falam: mas ele não entrou no tanque, como que ele foi curado? Talvez nessa noite, para alguns, seja os últimos minutos que você fica à beira do tanque, porque a misericórdia encarnada também passa aqui nessa noite. Nós temos que entender que todos nós temos um leito. Talvez você está me assistindo e o teu leito seja o desemprego, seja uma enfermidade, seja uma crise conjugal. Mas esquece o outro. Deus veio nessa noite para te encontrar. E aqui, irmãos, eu vou para o final. E para você entender o ato que nós vamos fazer agora, está nesse texto. Olha que interessante, o verso 13. Quando perguntaram a ele quem havia feito o milagre, ele não sabia quem era. Aqui tem uma lição. Quando chega o tempo de Deus, ele age sem você saber que ele está agindo. Mas por fim, pastor, por que um novo tempo? Presta atenção nisso, e eu termino aqui. Porque no tanque, ele não sabia quem era Jesus. O tanque, para você entender, é a cesta básica que você leva para o morador de rua. O tanque é a sopa que você leva lá debaixo da ponte para o mendigo. O tanque é o evangelismo que você faz para aquele que não conhece Jesus. Isso é o tanque. Mas o verso 14 vai dizer que ele conhece Jesus não no tanque. Ele vai saber quem é Jesus dentro do templo. É no templo que ele reconhece quem é Jesus. E é no templo que Jesus diz para ele: não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Então entenda algo nessa noite: a relação do tanque é uma, a relação do templo é outra. No tanque você vê o que Jesus faz. No tanque você vê a boa mão tua estendida para aquele que necessita. Mas é no templo que você aprende quem é Jesus. No tanque tem milagre, no tanque tem cura, mas é no templo que há exortação. No tanque você não sabe direito quem é Jesus, mas quando você vem para o templo, você fica sabendo. Porque não adianta a gente ficar só no tanque. Porque tem gente que saiu curada da água, mas logo ficou seca daquilo que a curou. Vou repetir para não dar nó na cabeça. Tem gente que saiu curada da água ali, do tanque, mas logo ficou seca
daquilo que a curou. Tem gente que só vive de tanque, que só quer experiência. Ou seja, no tanque eu me encontrei com aquilo que Jesus faz. Mas quando eu passei a frequentar o templo, eu aprendi quem Jesus é. O tanque tratou o físico, agora o templo aqui é o que trata a alma. A voz do tanque é uma voz externa, agora a voz do templo é uma voz interna. É lá dentro do templo que a voz entrou dentro dele, que a voz falou: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E essa é a diferença. No tanque, caiu? Oh, Jesus, o inimigo tinha que fazer alguma coisa, mas vai cair agora, vai voltar. No tanque, irmãos, voltou aqui a conexão. No tanque, Jesus tirou a paralisia externa, mas no templo é que se tira a paralisia interna. Qual que é a missão da igreja? É tirar a gente do tanque e trazer para o templo. Então não vem com essa conversinha fiada, que eu sou desigrejado, eu cultuo na minha casa. Isso não é bíblico. Isso é gente que quer viver no tanque, porque é aqui que você tem exortação, é aqui que te puxa na tua orelha, é aqui que tem a comunhão dos santos. Agora o problema é que tem gente que fica pulando de tanque em tanque. Não, nós estamos fazendo esse tempo para crescer, para que mais pessoas saiam do tanque e venham para o templo e tenham suas vidas transformadas. Sabe por que você está me assistindo hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia te tiraram do tanque e te trouxeram para o templo. E Jesus te pergunta nessa noite: qual é a área da tua vida que está atrofiada? Qual é a área da tua vida que você não sente mais? O que está amortecido dentro de você? E essas perguntas não são feitas no tanque. Essas perguntas sempre serão feitas dentro do templo. Porque no tanque a gente só tem palavra boa. A gente vai para o tanque para dar sopa, como eu disse. A gente vai para o tanque para entregar a cesta básica. A gente vai para o tanque para pôr a mão e expulsar demônio, que eu nem recomendo. Porque expulsar demônio e depois não trazer a pessoa para o templo, o demônio vai voltar. Então essa é a importância do templo. A igreja tem que tirar a pessoa do tanque, que está quebrada, amargurada, arrasada, arrebentada, e trazer aqui para o templo. E aqui então Jesus vai tratar ela até o final, até a volta dele, e o nome dele vai debandiorácia, vai ser glorificado. Fecha teus olhos, você que está na tua casa, você que está aqui nessa noite. Senhor, é isso que nós cremos, Deus. Eu creio que esse novo templo, Deus, é para essa palavra. Esse homem, esse paralítico, enquanto estava no tanque, não sabia quem Jesus era. E quando nós estávamos no tanque, também a gente não sabia. A gente conhecia alguma coisa do Jesus histórico, porque sua avó te levava em algum lugar, ou te levava à missa. Você não conhecia. Mas foi quando ele entrou no templo, está aqui no texto, foi que ele viu quem era Jesus. E ali então Jesus começou a tratar mais do que a paralisia externa. É no templo que Jesus trata as suas paralisias internas. Eita! Oh Deus, e que nessa noite, Senhor, o Senhor comece agora a visitar casas nessa hora, Deus. Talvez você tenha uma área da tua vida que está também que nem esse paralítico, você não consegue se mexer. Você está atrofiado, você está amortecido, mas Deus trouxe essa palavra para você aqui nessa noite.
E eu tenho certeza que algo falou ao teu coração. Se agarra nela. Porque não é o movimento que vai te curar. Deus pode te curar no movimento também. Curou vários naquele tanque. Mas a palavra dele é mais poderosa do que todo e qualquer movimento. Deus, que eu quero liberar que haja curas, ó Deus. Que no próximo culto que nós vamos ter aqui, presencial, pessoas venham aqui testemunhar dessa palavra nessa noite. Porque a palavra do Senhor continua a mesma. O Senhor continua liberando verbos ainda. Levanta, ergue tua cabeça, que eu tenho algo ainda para fazer na tua vida.